Oi pessoal, bom dia. Hoje é 5 de maio, eu estou em Indaiatuba e ontem à noite eu recebi umas notícias muito sérias vindas dos Estados Unidos e eu não estou vendo essas notícias serem mostradas da maneira como eu acho que elas deviam estar sendo mostradas no Brasil, então resolvi fazer um videozinho para contar para vocês. Basicamente é o seguinte, os modelos de mortes e de contágio do coronavírus, da Covid-19, que estavam sendo usados até agora pelo governo americano. O governo americano gosta de pintar tudo de cor-de-rosa, porque o Trump gosta de pintar as coisas de cor-de-rosa para ele. Então, os modelos estavam dizendo até ontem, até anteontem, na verdade, o modelo principal, que é lá da Universidade de Washington, estavam dizendo que a previsão seria que haveria nos Estados Unidos 75 mil mortes em 1º de agosto. Até 1º de agosto. E daí, acontece que outras previsões estavam falando de muito mais, estavam falando de 80, 100, cento e poucos mil. Essa previsão já tinha, constantemente sendo marcada como otimista. E então, por exemplo, eles diziam que, duas semanas atrás, eles estavam dizendo que a 1º de agosto nós chegaríamos a 60 mil mortes. Nós estamos chegando a 60 mil mortes hoje nos Estados Unidos. E então, essa previsão levava em consideração que o povo americano estaria realmente cumprindo o distanciamento social, isolamento e tal, né, até agosto. Até o ponto. Agora, eles atualizaram, eles fizeram lá uma versão 2.0 da previsão e nesta versão em que eles não mais assumem que o povo estará fazendo o isolamento social, nessa versão o número de mortos em 1º de agosto, nessa previsão otimista deles, eles são otimistas, passa a ser 134 mil a 1º de agosto. Os números são absurdos. A 1º de junho, ou seja, dentro de um mês, nós deveremos ter 3 mil mortes por dia nos Estados Unidos. Hoje eles estão trabalhando com 25 mil casos novos por dia. A 1º de junho nós devemos ter 175 mil casos novos por dia. E então, isso é otimista, gente. Isso é uma coisa que está acontecendo aí que, existem muitos outros modelos que estão muito mais contundentes do que esse. E a grande razão desse modelo ser otimista é porque ele, embora não assuma mais que a gente esteja se separando e tal, né, com isolamento social, ele assume que existe um troço chamado rastreamento de contato, que existe teste para todo mundo e rastreamento de contato. Então, o que acontece? Por que precisa testar todo mundo e não testar só quem é assintomático? Porque a transmissão assintomática acontece do mesmo jeito que a transmissão, ou quase do mesmo jeito que a transmissão sintomática. Então, eu posso estar contaminado, sem ter sintoma nenhum, eu vou perto de você e daí eu contamino você e você não fica nem sabendo que chegou perto de alguém que estava contaminado. Então, agora se eu estiver testado, eu vou saber, opa, peraí, eu sou um cara contaminado, eu não posso chegar perto de ninguém. Então a coisa muda, né? Então, o que esse modelo prevê, toma como base, é que haja pelo menos teste para todo mundo. A população, isso quer dizer milhões de testes por dia, né? E não a porcaria. Os Estados Unidos fizeram até agora um número ínfimo de testes. E prevê também que haja rastreamento de contato. Pois bem, nós aqui no Brasil não estamos fazendo nem teste para todo mundo, a gente só testa mal e porcamente quem está muito doente. E nem rastreamento de contato. Eu não ouvi falar de rastreamento de contato nos Estados Unidos. O que é rastreamento de contato? Olha, fulano A esteve em contato com fulano esteve em contato com cicrano
né? E Cicrano adoeceu. Opa, peraí. Então, quando Cicrano está doente, vamos descobrir com quem que ele entrou em contato. Daí procura a mãe, o pai, o tio e o fulano e fala, olha, fulano, vamos fazer teste em você também, vamos ver o que acontece. E daí testa todo mundo que tenha tido contato com esse primeiro sujeito que se viu infectado. E daí vai isolando esses caras que foram testados e cujos testes deram positivo. Isso é que é o isolamento, isso é o que é o rastreamento de contato. Uma coisa rara, difícil de fazer para burro, mas é feita em alguns países, né? Os Estados Unidos faziam isso muito bem até pouco tempo atrás. E se vocês assistiram algum filme desse tipo, epidemia, pandemia, contágio, sei lá o que é, vocês veem que esse tipo de rastreamento de contato, contact tracing em inglês, é feito, deveria ser feito pelo tal do CDC, lá é o órgão que faria essas coisas nos Estados Unidos. O CDC atualmente virou uma coisa política que não funciona mais, não está fazendo isso direito. Bom, então meu medo é que no Brasil nós não temos esse rastreamento de contato de jeito nenhum e nós não temos testes de jeito nenhum. Então, a possibilidade de haver uma explosão no Brasil, se a gente relaxar no isolamento social, é imensa. Tem um outro ponto que eu gostaria de contar para vocês, que é a questão dos focos de infecção nos Estados Unidos. Todo mundo sabe que Nova York é um super foco e tal, né? Que de Nova York espalhou-se ali para uma área de alguns estados vizinhos, né? Nova Jersey, Connecticut, por ali afora, né? Mas o que eu não estou vendo sendo muito noticiado no Brasil é... Isso não é corona, mas eu sempre tuço assim, tá? Mesmo antes do corona. O que eu não estou vendo que está sendo noticiado no Brasil, ou que alguém está prestando atenção nisso no Brasil, é que os grandes focos de disseminação do coronavírus nos Estados Unidos são 3. Na verdade, são 4. Grandes metrópoles, né? Em que você tem gente apinhada, você tem metrô, você tem transporte público, você tem elevadores, esse tipo de coisa. Mas as grandes metrópoles estão tomando um monte de cuidado. Então, isso é só o 4º ponto hoje. Os 3 primeiros são abatedouros e lugares de processamento de carnes, aves, porcos, carne de boi, tal. Por quê? Porque a pessoa trabalha a 30 centímetros de distância, praticamente ombro a ombro, do próximo. Então, é apinhado de gente. Eu estava falando agora com meu amigo que fez um trabalho na JBS, né? Um trabalho fiscal na JBS, ele estava dizendo que as pessoas trabalham que é assim, pode chegar a dar dor no ombro. Se a pessoa for grande, ela fica assim, grudada no próximo. Então, a possibilidade de contágio é enorme. Nos Estados Unidos, tem fábricas e mais fábricas, que eles chamam, né, de fábrica de processamento de carne, né, em vez de abatedor. Mas tem abatedores e mais abatedouros em que você tem uma taxa de contágio de 60% a 70%. Bom, segundo ponto importantíssimo são prisões. Então, a população carcerária americana é imensa, né, maior que a do Brasil, mas a do Brasil também é gigantesca. E então há prisões em que você tem mais de 50% a 60% de contágio. E o terceiro ponto são os asilos, ou como a gente chama nos Estados Unidos, os lares de aposentados, lares de aposentadorias, retirement homes. Então os asilos tem também um monte de gente junto, mas um monte de gente de grupo de risco direto, né? Quer dizer, todo mundo acima de 60 a 70 anos de idade, em geral acima de 70, e todo mundo tem as tais das comorbidades, né? A gente vai ficando velho, a gente vai ficando podre, não tem jeito, vai tendo os nossos probleminhas. Bom, então, muita gente que eu vejo está falando, mas eu não conheço ninguém que trabalhe em usina de processamento em abatedouro, aqui no Brasil a gente não põe, em geral, os nossos velhos em asilos, né? A gente cuida deles, como a minha própria mãe está sendo cuidada pela minha irmã, e prisão, eu sei lá, não conheço ninguém que já foi preso algum dia na vida, eu não quero nem saber disso. Mas acontece o seguinte, nesses 3 tipos de lugares, além de serem infectados,
as pessoas que estão lá, as pessoas que trabalham lá também são infectadas. E essas pessoas, por sua vez, têm famílias. Elas voltam para suas casas, elas vão ao mercado, elas interagem com a comunidade. E essa comunidade somos nós. Esse é o problema. Então, você não conhece ninguém que tem alguém na cadeia? Não, mas olha, o encanador que foi na sua casa quando a válvula estourou mora do lado de uma pessoa cujo pai está na prisão. E essa pessoa visitou o pai outro dia e conversou com o encanador. Entendeu? Então, de maneiras tortas, né? Por maneiras tortas, essa infecção pode chegar a gente muito, muito, muito facilmente. Então, o grande apelo é para que a gente continue fazendo o isolamento social, por mais que isso seja difícil, né? Mas a gente tem que fazer. Só uma outra notícia interessante aqui, a respeito disso também, nos Estados Unidos e na Europa, eles estão começando a testar esgoto. Então, eles estão procurando vírus no esgoto, porque todo mundo vai ao banheiro todo dia, né? Então, em lugares que tem esgoto, a maioria dos lugares hoje em dia tem esgoto, pelo menos, né, nos lugares urbanizados, eles são capazes de, analisando o esgoto, identificar a presença do vírus em comunidades muito antes que haja qualquer alerta de doença ou de qualquer outra coisa assim. Interessante. Bom, esse era o recado. Isso aí, pessoal, boa sorte e muito cuidado com o vírus. Tchau.